E aí, moçada do segundo ano, beleza? Tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que bem. Me fala uma coisa aqui, e as tarefas, como vão? Joia? Esse é o nosso vídeo 2 relacionado à questão 5 e 8, né? E a gente vai continuar falando de pessoas, população. A gente viu aqui sobre zona portuária, a gente viu sobre sistema de produção e mercadoria, prestação de serviço, a gente viu sobre desmetropolização, né, que é a ida do povo das grandes cidades para cidades médias e pequenas. Então agora a gente vai continuar falando disso, né? Aí nós vamos aqui para a questão número 5. A questão número 5, ela fez parte do Enem em 2013 e diz assim: trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas, por conta de que, olha, o crescimento das cidades no Brasil, nós não temos, quando a gente fala de crescimento de cidade, a gente tem que levar em consideração o seguinte: nós temos as cidades que foram planejadas e as cidades que não foram planejadas, né? Que são chamadas também, as que não foram planejadas, de cidades espontâneas. Essas que são espontâneas e que é a grande maioria das cidades no Brasil, ela veio com um crescimento exagerado, desordenado, sem infraestrutura urbana. O que isso quer dizer sem infraestrutura urbana? Olha, o governo, quem está no poder, não organizou água, rede de esgoto, energia elétrica. E aí nós temos as cidades mais na periferia. Quando eu falo periferia, significa que o centro da cidade não tem como crescer mais. Imagina um prato, você começa a encher. Você não começa a encher ele da borda. Você começa a encher ele do meio e ele vai enchendo e vai para as bordas. Então essa borda é a parte periférica, significa ao redor. Ô Verão, então você quer dizer que a periferia é só pobreza? Bom, quando a gente fala de periferia, a gente pensa nisso mesmo, né? Mas o que acontece? Quando a gente fala de periferia, a gente esquece que o meio da cidade, o centro das cidades, eles não estão crescendo mais a não ser verticalmente, em prédios, que aí derruba-se algumas casas, faz prédio que cabe muito mais pessoas. Fora isso, elas estão crescendo para a borda. E nós temos agora os condomínios horizontais, né? Aqui em Anápolis, por exemplo, nós temos o Sunflower, nós temos o Vila Lobos lá do lado da base aérea. Só que quando a gente fala de periferia, a gente lembra de moradias mais simples, que quando vão ser construídas é utilizada mutirão, né? Porque a pessoa não tem dinheiro para estar construindo sozinha, o que leva muito tempo, às vezes ela nem sabe, então faz um mutirão e constrói. Pois bem, quando eu falo da dinâmica de transformação, há que se levar em conta também nas cidades que existem transformações a partir de diversos atores. E um desses atores é a especulação imobiliária. Ela coloca valor a alguns lugares, algumas áreas da cidade, e aí então cresce naqueles lugares ali o valor venal, né, que é o valor de venda, aumenta, e as áreas periféricas, que é a borda daqueles lugares ali, vai ter moradias mais simples, beleza? Então você vê aí, a dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas devido a quê? Ao crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária, ao direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços, a delimitação das áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, o que raramente tem,
ou implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. Vamos lá. Na questão 6 é da Universidade Estadual da Paraíba, que é da saudosa Maloca, né? A saudosa Maloca, e é uma música de Adoniran Barbosa, e ela diz assim: saudosa Maloca, se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está este edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca, mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas e o dono mandou derrubar. Pequenos, peguemos todas nossas coisas e fumo pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tábua que caía, doía nosso coração. Mato Grosso quis gritar, mas por cima eu falei, os homens tá com a razão, nós arranjamos outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E nós pega as paias nas gramas do jardim e para esquecer nós cantemos assim, saudosa Maloca, Maloca querida, din-din donde nós passemos dias felizes da nossa vida. A letra da música do Adoniran nos faz refletir corretamente que a segregação residencial, o que é a segregação residencial? A segregação é a separação entre residências boas, residências ruins, entre bairro bom, bairro ruim, né? Isso é uma segregação. A segregação residencial no espaço urbano é, consequentemente, consequência de um espaço ou mercadoria cujos valores de uso e troca definem as formas de apropriação e de luta pelo direito de morar na cidade. 2. Terras vazias à espera de valorização, né? Essa música está falando isso, de terras vazias à espera de valorização pela especulação imobiliária, são uma das causas de a população de baixa renda não ter acesso à moradia digna. 3. Os favelados resistem a quaisquer tentativas de melhoria habitacional e impedem a implantação de equipamentos urbanos adequados e eficazes que melhorem sua qualidade de vida. E 5. A reforma urbana é um bem necessário, já que poucas têm acesso à infraestrutura e aos serviços públicos urbanos. Quais dessas frases estão corretas? Né? A segregação do espaço, ela é consequência do espaço-mercadoria, cujos valores aí elas trocam de acordo com o direito que eu tenho de morar, de acordo com a especulação imobiliária. Na verdade, um dos grandes vilões das áreas urbanas, na verdade, é a especulação imobiliária, porque tem lugar, se você andar pela cidade, tem lugar que você vai falar, nossa, mas aqui é no meio do nada. E aí, quando você vê, já começa a construir umas casas bonitas. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não querem morar no centro, elas querem chegar em casa, escutar o barulho do canto de passarinho, ter umas árvores mais próximas, não escutar barulho de carro demais, porque isso também cansa a cabeça. Então as pessoas querem mais qualidade de vida e elas estão encontrando essa qualidade de vida longe dos centros urbanos, né? Bem mais distante, e aí elas têm muito mais paz. Se vocês observarem as propagandas desses loteamentos, elas estão cada vez mais longe, até porque no centro da cidade, como eu falei para vocês, das cidades não tem mais como construir e ter uma coisa tranquila, uma vida tranquila, porque o barulho incessante dos veículos, de poluição, de pessoas conversando, de gente passando, é muito. Então, longe dos centros urbanos, elas terão isso, beleza? E aí vocês vão marcar aí quais estão corretas, tá? Quais as questões aí estão corretas. A outra pede para conceituar a urbanização. É um processo de transformação da sociedade, da região, do território de rural para urbano. Ou seja, se eu tenho um crescimento na zona rural, que o povo tem me chamar de roça, mas não é roça o termo correto, é zona rural, maior do que o da zona urbana, eu tenho uma ruralização. Se eu tenho as cidades crescendo muito mais do que a zona rural, eu tenho então uma urbanização. E aí temos que ver se essa urbanização, se ela é controlada, né, ou se ela é espontânea. Outra coisa,
a população urbana de um determinado local cresce em número maior que do campo, então está tendo urbanização. E é importante eu falar para vocês o seguinte, que no Brasil é considerada urbano, quando eu falo de área urbana, de zona urbana, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, aquela sociedade residente em cidades ou distritos com mais de 2.000 habitantes. Então, no Brasil, tem 2.001 habitantes, é considerado zona urbana. Se tiver menos de 2.000, então é zona rural, ok? E a demografia. A demografia é um estudo, é uma área da geografia que estuda a população. A população em todos os seus aspectos. E a demografia, ela também é usada nas ciências sociais, porque as ciências sociais vai estudar quem? A sociedade. Então, esse termo, ele quer dizer estudo do povo. Eu vou estudar quanto cresceu, por que não cresceu, por que mulher não está tendo muitos filhos, por que tem muitos filhos, por que ela teve que entrar no mercado de trabalho. E esses dados aí, dentro da geografia, tem autor que trata como a geografia da população, ok? Então, a demografia é para eu ter dados estatísticos. Eu vou ter pirâmide etária, de gênero, né, masculino ou feminino, de faixa etária que está trabalhando, que não está trabalhando, que está nascendo, que está morrendo, entendeu? Então, nós temos dentro da demografia, isso é muito importante, para mim é um dos estudos mais importantes que tem. Por quê? Porque através da demografia, né, que é esse estudo do povo, um governante político, por exemplo, um presidente, ele teria a noção de falar, não, meu país ele tem que ter aqui o controle da taxa de natalidade. As mulheres vão passar a ter agora uma quantidade específica de filhos, não pode ter mais do que isso. Por quê? Porque eu não vou ter creche, eu não vou ter leito em hospital, eu não vou ter escola, né? Eu não vou ter vacinas para isso. Então, o que acontece? É muito importante a gente saber a quantidade de pessoas que nascem no nosso país. É muito importante para você poder fazer, para você enquanto governante, né? Poder fazer, por exemplo, áreas residenciais. Hoje tem esse negócio de Minha Casa Minha Vida, e aí tem assim, para mães solteiras, para mães que têm filhos com algum tipo de deficiência, para mãe para pai que é solteiro, né? Ou seja, para pai que não é casado, mas tem ele que cuida dos filhos. E aí, o Brasil, por exemplo, não tem uma política de controle de natalidade. Então, se você hoje for a um hospital procurar vaga em UTI neonatal, né, que é para crianças que nasceram, acabaram de ou vão nascer, se você for numa UTI pediátrica, que é para criança de todas as idades, ou se você for procurar vaga para idoso, vai falar, olha, tá sem. Por quê? Porque o número que o governo tem é um. E aí eu já falei para vocês que nós temos o crescimento vegetativo, que é o natural, em que as mulheres vão tendo filhos, e nós temos também a migração, que aumenta o número de pessoas. No Brasil, por exemplo, o governo não tem o número correto da quantidade de pessoas que vêm de outros países. Aqui em Anápolis, por exemplo, nós temos muitos haitianos. E toda vez que eu passo na rua, eu vejo que muitas mulheres haitianas, elas engravidaram aqui, porque você vê que a barriga não está tão grande assim, outras já estão quase ganhando e já está mais ou menos entendendo o português. Então significa o quê? Que elas estão há um certo tempo aqui. O governo brasileiro, o presidente, ele não tem esse dado específico de quantas pessoas tem no país. Então, se você precisa de uma vaga de creche, de uma vaga na escola municipal, de uma vaga no colégio estadual, de vaga em hospital, que seja utilizando o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, você vai ter sérias dificuldades, né? Ah, mas aí eu tenho dinheiro e eu vou pagar então um hospital particular. Beleza, mas você chega lá e por causa também dessa falta de controle, você também vai ter dificuldades em achar essa quantidade de vagas. Beleza? Então isso é a demografia, o estudo do povo, tudo quanto é coisa que quiser saber. E no Brasil esses dados eles são assim bem corretos. É só você
qualquer dado que você quiser saber do Brasil, você procura no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Até o nosso próximo vídeo, galerinha. Aquele abraço, hein? Não esqueça, não perca o prazo de postagem das respostas, beleza? Até mais!